Olá, aqui é o professor Roque Anderson. Essa é uma aula de revisão de inteligência artificial sobre máquina de estado finita. E para fazer a máquina de estado finito, eu vou mostrar duas máquinas de estado. A máquina de estado que define o comportamento do personagem e a máquina de estado que define a animação, que é o Mecanime. E para isso, então, eu peguei algumas animações aqui e vou mostrar como é que isso funciona. Para começar, eu criei um objeto vazio em cena. Está aqui meu plano, a -1 de altura, e coloquei um objeto vazio também a -1. Peguei três animações no Mixamo, sendo uma delas com o rig com o ciclo de caminhada e um modelo. Peguei duas outras animações, mas dessa vez sem o rig, sem o modelo, para mostrar como utilizar ou reaproveitar o modelo, né, passando somente a animação do esqueleto. Né? A primeira coisa que eu vou mostrar é como tocar uma animação. Para isso, eu vou pegar esse modelo que veio do Mixamo, colocar aqui dentro desse meu ponto, né, esse meu objeto vazio, que está aqui no pé do meu agente, para garantir a posição exata dele. Ele já cria, né, aqui com alguma coisa de animação. Eu vou quebrar esse prefab aqui, que a Unity criou. Deixa eu tirar. O que me interessa são esses elementos aqui, e eles vão estar dentro desse meu objeto vazio. Posso jogar esse aqui fora e estou criando um novo prefab. Então, objeto vazio, aqui, né, a mesh e aqui os bones de animação. Bom, para animar, eu vou colocar um componente e eu tenho duas formas de tocar animação, com Animation e com Animator. Eu vou usar primeiro a mais simples. Esse aqui é como se fosse um player mesmo. Então, onde a gente vai definir aqui qual animação que vai ser tocada. No caso, eu vou colocar uma animação de idle, de walk. Pronto. E para que essa animação funcione, eu preciso vir na animação, vir aqui em rig e falar que ele é do tipo Legacy. O padrão da Unity é genérico, então tem que clicar em Legacy e pedir para aplicar. Feito isso, nosso modelo já vai tocar a animação. Se ele vier com genérico, que é o que a Unity geralmente importa, eu dando play, não vai acontecer nada. Tá? Então tem que garantir que ele está no formato Legacy. Para eu tocar mais de uma animação, eu tenho que pegar todas as outras animações, colocar no formato Legacy, eu já fiz isso antes, venho no meu agente e eu coloco todas as animações possíveis aqui na lista de animação. Eu vou colocar só mais uma, só animação de idle. Na verdade, deixa eu colocar idle como padrão e aí ele pode fazer a caminhada se quiser. E vou fazer a caminhada via script. Vou abrir o script. Preciso do componente animation. Animation. Vou chamar de anime. Pegar o componente. Anime. Igual a getComponent. Falar que se input.get keyDAO keyCode space. Vou falar que anime.play e o nome da animação. Vou colocar aqui ciclo de walk. Walking, né? O nome tem que estar escrito certinho. Walking. Está em idle. Com debug aqui, debug.log, para ver se dá animação.
colocar o script, né, no personagem. Jogar o script para cá. Agora sim, está lá em idle e passa para a caminhada. Então consigo trocar. O problema desse tipo de forma é que ele não faz interpolação. Repara que ele está em idle e de repente ele já passa para o ciclo de caminhada sem transição suave nenhuma entre uma coisa e outra. É legal, em alguns casos vai ser interessante usar esse tipo de animação, mas eu quero que seja uma coisa mais fluida. Então, não vou usar esse componente. Eu vou usar um animator. Para usar um animator, o sistema é totalmente diferente. Eu vou vir no meu rig, eu preciso usar ele como genérico e eu preciso ter um avatar. Então, eu tá aqui sem avatar. E uma dica importante. Se seu modelo ele não tem animação, o padrão da Unity é genérico. Marque como sem animação, senão ele vai acabar colocando esse objeto na sua lista de objetos que tem animação, sendo que ele não tem, né? Então, tome esse cuidado. Bom, vou colocar ele como genérico. Vou pedir para ele criar um avatar a partir do modelo, porque eu estou utilizando o walk e esse tem um modelo já animado dentro dele. Vou fazer o mesmo para as outras animações, mas como vocês se lembram, eu vou colocar ele como genérico, mas ele não possui um avatar. Ele não tem um modelo. Então, eu vou ter que usar um modelo de outro objeto. Então, vou vir aqui, copiar modelo avatar. De quem? Daquele que tem um ciclo de animação com o walk. Então, mando aplicar e vou fazer isso para o outro idle também. Ele vai ser genérico, ele vai copiar o avatar que está no outro modelo. Então, caso vocês não tenham exportado todas as animações com o modelo principal, né, e saibam disso, pode ser feito dessa forma, né, a gente pode exportar um modelo só e depois exportar as animações para ele, sem o modelo. Então, eu fiz dessa forma. E aí eu falo que o modelo que vai ser utilizado vai ser outro, né? Então, isso é mais interessante para a gente conseguir visualizar, né? Bom, agora eu venho no meu agente. Tem um animator, eu preciso de duas coisas. Do avatar, o avatar eu já pedi para criar. Está aqui com a animação de walk. E eu preciso do animator controller, que é o controlador que vai fazer a minha máquina de estados. Então, vou clicar com o botão direito, Create, Animator Controller, e eu vou chamar de Anime Finite State Machine. Como o meu exemplo é de máquina de estado finito. Aqui, a gente já começa com 3 estados. O estado quando se entra, o estado que pode ir para qualquer outro estado e o estado de saída da minha máquina de estados. Bom, eu quero criar mais 3 estados, que são justamente as animações. Vou começar com a animação de idle, que ela vai ser a principal. Então, quando eu jogo aqui, ele já define ela como principal e entra nela automaticamente por ser principal. Caso eu queira trocar a animação principal, é só clicar nesse nó e falar assim, set default, e aí eu escolho outra animação para ser a default. Mas eu vou deixar aqui como idle mesmo. Bom, agora eu vou colocar a animação de walk. Walking. Para cá. E a outra animação de idle, que é ele batendo no mosquitinho. Jogar para cá. Uma máquina de estados precisa dos estados e precisa das transições. De idle, eu quero criar, cliquei com o botão direito, criar uma transição para walking. E de walking, eu quero criar uma transição para idle. De idle, eu quero criar uma transição para fly. E de idle fly, eu vou criar uma transição para idle. A regra de transição depende de uma condição. Então, eu preciso definir alguns parâmetros. Vou criar um parâmetro aqui do tipo float para decidir se ele está andando ou não. Isso vai ser um valor do tipo velocidade, por exemplo. Vou definir aqui speed e vai ser um valor float. Se esse valor for 1, ele está andando. Se ele for maior que 0, ele está andando. Se ele for quase 0, ou próximo de 0 ou 0, ele vai estar parado. Então, vou fazer isso. Eu vou clicar na setinha. E aí, aqui eu tenho a minha regra de transição.
que é a condição. Clico aqui e falo, se speed for maior, repara que não tem igual, é maior ou menor, justamente porque igual é muito difícil de ter certeza que é. Vou colocar que se ele é maior que 0.1, ele está andando. E se ele for menor, speed menor que 0.1, ele está parado. Se eu der play aqui, deixa eu já pegar essa minha máquina de estados que eu acabei de criar, que está salvo aqui, e colocar no meu modelo. Reparem que não é bem o modelo, né? É o objeto que tem as definições de quem é o avatar e quem é a máquina de estados. Então, não precisa ser o objeto que tem a mesh, que tem a animação para poder fazer isso. É um outro objeto que vai ser o meu controlador, né? Vai ser o meu animador. Por isso, desse componente e precisa ter essas duas informações. Então, dando play aqui, ele já vai entrar no estado de idle e a gente consegue perceber que a animação já está tocando, né? E aí eu tenho aqui a transição. Se eu colocar aqui 1, ele não foi para o ciclo de andar. Agora foi, porque ele tem que acabar de tocar a animação. Vou colocar aqui 0. Olha, enquanto ele não terminou a animação, ele não voltou para o estado de idle. Se eu colocar aqui 1 de novo, olha lá, enquanto ele não terminar a animação, ele vai continuar tocando o estado de idle. Para fazer a transição imediata, eu clico de novo na setinha e eu falo aqui, não tem tempo de saída. Clico aqui. A mesma coisa, quando eu parar de andar, quando a velocidade for 0, ele não vai acabar de tocar o ciclo de animação, ele vai parar direto. Bom, vamos ver se funciona. Está em idle, vou apertar 1, direto, ele foi para andando. Se eu colocar aqui 0 no início da animação, 0, ele já foi para idle direto. Repara que ele faz uma transição suave entre um e outro, não é aquela transição dura que aconteceu com o animation. Vou criar agora mais um estado, mais uma regra, que poderia ser um boolean. O boolean, eu falo assim, ele vai bater na mosca. Ele ficaria no estado de bater na mosca e poderia ficar repetindo esse estado até que eu desmarcasse. Não, eu quero que ele bate somente uma vez. Então, vou deletar isso aqui, vou criar um novo. Eu vou usar do tipo trigger. O trigger ele funciona assim. Se eu marcar, ele entra para a animação, toca a animação e automaticamente ele desmarca e sai da animação, executando ela somente uma vez. Então, vou colocar aqui, regra de transição. Não tem exit time, ele não vai esperar para poder sair do estado de idle e vai ser o fly. E repara que nem precisa colocar ele como true, porque ele já entende que se eu marquei é porque é verdadeiro, vai tocar isso aqui e vai sair. Importante, quando utilizar o trigger, a gente tem que usar o resExitTime, porque senão ele já entra e sai de uma vez e já desmarca e nem toca a animação. Tá? Então ele tem que entrar, tocar a animação, automaticamente sai e automaticamente desmarca. Vamos ver se funciona. Ele estava marcado, ó lá, foi para a mosquinha, deixa eu marcar de novo. Olha lá, bateu na mosca, automaticamente sai e automaticamente desmarca. Então, se eu colocar aqui 1, ele foi para o ciclo de walk. Se eu colocar bater na mosca, ele não vai bater na mosca, porque ele não tem uma transição de walk para bater na mosca. Mas se eu colocar 0, ele já vai direto, bate na mosca e volta para idle. Então, ele não tem como fazer coisa errada, porque eu não deixei, né, ele fazer coisa errada aqui. Feita a nossa máquina de estados de animação, vamos agora à codificação da nossa ação, do nosso agente inteligente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar todos os estados, criando aqui um enum, state, e vou definir os estados como idle, fly, ele batendo na mosquinha, e walking, ele andando. Então, isso eu estou definindo um tipo, o enum define um tipo. Agora eu vou definir o estado mesmo, a variável estado, que é do tipo pública, que é do tipo state, que foi definido por
por esse enum. E o nome da variável vai ser state. Eu vou colocar que o estado padrão vai ser idle. Bom, com isso eu já consigo definir aqui um switch para falar, se eu estou num determinado estado, eu posso falar caso ele esteja no estado de idle, eu vou chamar um método. E aí eu vou criar um método para cada estado. Aqui void idle para o estado de idle, um void fly para o estado dele batendo na mosca e um void walking para ele andando. Bom, então para cada um desses estados do meu enum, eu vou chamar o método idle break case fly. Ele vai chamar o fly case state walking. Ele vai chamar o método walking. Muito bem. Só que, desse jeito que tá, o meu fixed update, ele vai falar assim, se o estado é idle, ele vai ficar chamando idle 50 vezes. Lembrando, o fixed update, ele roda como padrão 50 vezes por segundo. Então, ele vai chamar o estado de idle 50 vezes por segundo. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele chama uma única vez, toda vez que eu trocar de estado. Então, eu vou criar mais uma variável do tipo state aqui, que eu vou chamar de current state. E vou falar que o estado atual dele é idle também. Bom, e aí eu faço o seguinte. Se o current state for diferente do que eu defini como state, então ele vai entrar num if aqui, e isso vai ser dentro do if. Ele vai falar que o current state recebe o novo estado, e aí sim ele checa. Isso aqui eu posso checar com o current state, eu acho que faz mais sentido, mas no final das contas dá na mesma. Então vamos lá. Meu current state agora é idle, meu state agora é idle. Então ele não vai nem executar nada. Vou até fazer o seguinte, eu vou falar que o current state aqui é fly. Bom, nesse caso, ele vai falar, current state é fly. É diferente de idle. Então ele vai falar, current state agora é idle e vai chamar o método idle. Então, repara só, ele executa só uma vez. E agora o current state é idle. Quando ele rodar de novo, ele vai falar, peraí, current state é idle e o state também é idle. E aí ele não vai entrar aqui mais. Só vai entrar se for diferente. Se eu, por algum motivo, trocar o estado, o state, para walking, ele vai falar assim, peraí, current state é idle, mas o estado é walking. Então, eles são diferentes. Então, agora quer dizer que o meu current state tem que ser walking, vai chamar o método walking uma vez, e aí já não entra mais aqui, enquanto eu não mudar o estado. Então, isso vai ser bem mais eficiente, porque ele não vai ficar executando o tempo todo. Bom, e o que ele vai fazer com o estado de idle? Ele vai chamar a animação de idle. Então, eu vou colocar meu animator aqui, né? Que ele controla a minha animação. Vou colocar aqui animator. Vou chamar ele de anime. Vou pegar ele aqui automaticamente, anime, get component, animator. Bom, e aí, para transformar em idle, a gente falou que o anime ele tem uma variável do tipo float chamada speed, que tem que ser definido como 0. Vai parecer esquisito eu colocar isso como hardcode, né? Colocar o valor aqui e não definir uma velocidade, mesmo uma speed aqui no meu agente, mas é porque eu estou querendo só tocar animação mesmo. Se eu quisesse fazer uma transição
entre a animação de correr, andar e outras, aí seria interessante usar a velocidade de fato. Aqui eu só estou fazendo uma espécie de liga e desliga. Bom, quando ele está em walking, ele tem que passar a velocidade para 1. E quando ele está em estado de flying, a gente tem que trocar aquele trigger, set, trigger, fly. E aqui eu nem preciso passar parâmetro. Bom, com isso ele já consegue fazer a troca de estados. Vamos testar? Meu agente aqui, ele já está com o Animator. E eu coloquei aqui o script. Deixa eu até colocar de novo aqui. Né? Então, definiu o script. Fechar o Animator já estava configurado. Né? Então, ele tem aqui o controller e ele tem o avatar. Vou fechar ele aqui que eu não vou precisar mexer nele mais. Quando eu der play, ele entra no estado de idle. Olha, quando eu mudar aqui para o walking, ele passou para o estado de walking porque ele passou o speed para 1. Se eu colocar ele de novo em idle, ele vai passar o speed para 0 e volta para idle. Se eu colocar em fly, ele atribui o booleano para fly, volta, porque isso é um toggle, então ele é um trigger que entra e sai e volta para o estado de idle. Legal, meu agente por aqui ele já está funcionando, mas eu quero fazer ele funcionar automaticamente. Então a gente precisa de mexer em mais algumas coisinhas. Primeiro, eu vou fazer ele andar de verdade. Para isso, eu vou definir aqui um character controller para poder fazer ele mexer. Vou chamar ele de CC, de character controller. CC get component character controller. E eu vou definir também uma posição, que vai ser um vector 3 posição, que vai pegar a posição atual dele. Pos transform.position. Bom, então com isso eu já tenho uma posição e já tenho o character controller que vai fazer o movimento. Vou definir esse componente aqui, character controller, para o meu agente. Clicar aqui, character controller. Meu character controller, deixa eu pegar aqui na cena, ele está aqui embaixo, né, porque o nosso centro de massa está aqui. Eu vou ter que mexer aqui um pouquinho, colocar ele um pouco mais para cima. O certo seria 1, mas o character controller ele tem um certo tamanho de pele. Então eu vou deixar um pouquinho mais alto, porque senão vai ficar parecendo que ele está flutuando. Porque isso aqui colide com o chão e ele vai ficar um pouquinho mais alto. E aí a gente vai perceber que o pé não vai estar tocando, não vai estar em contato com a sombra. Dá play aqui, vamos ver se ficou legal. Mas ficou bom, está suficiente aqui para pegar o colisor do nosso agente. Legal, então agora a gente pode fazer o nosso agente se mover quando chamar o método walking. O método que faz ele se mover, de fato, não é o walking. O walking é o estado de locomoção dele. O que faz ele se mover vai ser um método chamado move. Que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um vector 3, direção, que vai ser a posição de destino, transforme menos position. Pronto, já tem agora uma direção. Character controller, chama o método move, direção normalized, normalizar, time.fixed delta time, porque isso aqui vai ser rodado dentro do fixed update. Eu vou atribuir um speed aqui para eu poder controlar a velocidade do meu personagem. Vou colocar isso aqui nas variáveis públicas. Public float speed. Vou colocar acho que 1.5 deve ficar legal.
para ele andar, vai acontecer aqui no Fixed Update. Eu chamaria o método move. Mas ele só vai entrar no método move se ele, de fato, tiver que se mover. E ele só vai se mover se tiver uma distância entre essa posição, ponto, distance, a posição que eu tiver definido, e o transform.position nosso personagem. Isso tem que ser maior do que alguma coisa. Então, se há uma distância entre essa posição, que é uma espécie de target, e a posição do nosso personagem, então ele está se movendo. Caso contrário, else, ele deveria parar. Mas ele vai parar, vai chamar o método parar, né? Vai chamar o idle, somente se ele não estiver em idle. Então, se o estado já não for idle, ele fala que o estado é igual a idle. Então vamos lá, ele está se movendo. Então ele está com o método, ele está no state move. E aí há uma certa distância aqui. Ele vai caminhando para essa distância até chegar perto o suficiente, chamando o método move. Quando ele chegar, ele vai falar assim, ó, eu estou no estado de move, então é diferente de idle. Então ele vem aqui, troca o estado para idle e volta. E quando ele rodar de novo, ele não vai nem executar esse, nem executar esse, porque já que o estado é igual. Então, isso aqui é só para fazer a troca de estado. Isso aqui é para chamar cada um dos estados. Então, esse aqui é o que faz a troca de estado de parado para andando. Bom, então agora a gente vai definir o idle. O fly, ele dá uma batidinha na mosca e depois ele tem que voltar para o estado de idle. Então, vou fazer a troca também de estado aqui. Então, ele volta para idle. O estado de walking, quando eu chamar o walking, ele tem que definir o target dele, aquela posição que ele vai andar. Eu vou fazer isso com o método random.InsideUnityCircle. Esse método ele procura uma circunferência de raio 1 aleatória, um ponto aleatório dentro de uma circunferência. Só que essa circunferência, ela pega em x e y, uma vez que ela é 2D, né? Uma circunferência, não é uma esfera. E eu multiplico por 8 justamente para ter uma distância maior, porque seria um raio só de uma unidade, não 1 metro. Tem que fazer duas coisas, então. Multiplicar para isso ficar maior, né? Ficar uma circunferência maior. Só que eu quero andar não em x e y, mas em x e z. Então, eu vou fazer essa troca aqui. Vou falar, olha, posição, troca para mim o z pela posição y e coloca a posição y na posição que o jogador está, nosso agente está, transform.position, para não tirar ele, né? Não pode ser 0, tem que ser a altura que ele tiver. Bom, e agora está pronto, ele já vai conseguir andar para onde ele quiser. Deixa eu fazer um teste para ver se está tudo certo. Transforme. Aqui está errado. Transforme. Ok. Bom, deixa eu colocar uma visão mais aérea aqui. Desligar o gizmo. Do play. Está em estado de idle. Se eu trocar para o walking, ó, ele vai andar aleatoriamente para uma determinada posição. Quando ele chegar, ele troca para estado de idle de novo. Então, se eu colocar em fly, ele bate na mosquinha. Se eu colocar em walking de novo, ele vai escolher um ponto aleatório. Ele não está girando para esse ponto. Deixa eu corrigir isso e tentar corrigir de uma maneira mais elegante do que simplesmente rodar o nosso objeto principal aqui. Eu vou colocar aqui um public transform model. Eu coloquei os elementos do meu modelo aqui dentro, olha.
Fiz uma modificação aqui no meu objeto. Então, a gente tem aqui o modelo em si, né, as animações. Coloquei isso dentro de um GameObject vazio. Então, o agente tem um GameObject vazio. Eu chamei esse cara aqui de modelo. Então, isso aqui contém todas as coisas do modelo. Aproveitei e joguei a câmera aqui dentro também, porque a câmera começa a se mover junto com o agente. Só que o modelo é outra coisa. Então, eu posso girar o meu modelo, que a câmera não vai girar, apesar da câmera estar junto do meu agente, né? Porque eu não estou girando o agente em si. Bom, colocando esse Model Transform, eu posso colocar esse cara aqui dentro, e aí, quando eu pedir para ele girar para uma determinada direção, ou seja, a direção que ele está querendo andar para, ele não vai ficar esquisito. Vamos colocar então que esse model.transform.look at. Ele vai olhar para aquela posição. O que vai acontecer agora? Escrevi transform errado de novo. Transform. Muito bem, play. Agora, se eu coloco ele para andar, ele gira para a direção que ele estiver andando. E repara que a câmera, ela não gira junto, né? A câmera está caminhando atrás do meu personagem, mas ela não... Para ficar mais interessante, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Eu vou trocar de cor azul para esse xadrez aqui. E vou colocar branco mesmo, que aí vai dar para ver melhor o ciclo de caminhada dele. De novo, colocar nosso agente, pedir para ele andar. Então ficou bem mais natural a movimentação. Vai para lá. Muito bem. Agora só falta ele tomar a decisão por si só. Ele não está tomando a decisão, ele não está... a gente tem uma máquina de estado aqui determinística. Que se eu falo com ele, vai para tal lugar, ele vai. Então agora eu vou começar a criar um pouco de aleatoriedade nesse negócio aqui. Eu vou criar mais um método, e agora o último, que vai ser void change state. Vou falar que ele vai mudar de estado aleatoriamente. Vou dar um handle.range de 0 a, sei lá, pode ser 100. Não tem problema. Meu state, ele vai ser um estado. Poderia ser um número, né? No caso aqui é ou idle, ou fly, ou walking. Eu vou pegar esse número aqui. Mas vocês vão pensar, mas espera aí, esse número aqui ele varia de 0 a 100. Se eu pegar esse número e fizer um resto da divisão por 3, então eu garanto que esse número vai ser ou 0, ou 1, ou 2. Né? Porque se for alguma coisa múltipla de 3, 3 dividido por 3 dá 0. Então ele volta para 0 de novo. Então quer dizer que isso aqui garante que qualquer número entre 0 e 100 vai ser, na verdade, um número entre 0 e 3. Então só para aumentar a chance de valores aleatórios aí. Só que isso tem que ser do tipo state. Então eu vou fazer aqui colocar o nome da variável entre parênteses antes de uma variável, eu estou fazendo typecast, que é um tipo de conversão de tipo, né? E como isso aqui é um tipo inteiro e o enum, ele de alguma forma, ele também é um inteiro, esse cara é 0, esse cara é 1 e esse cara é 2. Então eu consigo converter com o typecast um inteiro para state. Beleza. Eu quero garantir também que ele não vai escolher um estado que eu já estou nele. Então, se eu falar que esse state foi igual ao corrente state, eu faço o seguinte, o state vai receber, já fazer a conversão aqui, o i mais 1, que ele vai pegar o próximo. Mas se ele tiver num 3, num 2, ele pode pegar um 3. E eu não tenho 3, eu tenho 0, 1 e 2, né? 0, o idle, o 1, fly e o 2, o walking. Então eu faço aqui de novo o resto da divisão por 3. E aí
Não interessa se isso aqui é 0 mais 1, vai dar 1. Se isso aqui for 1 mais 1, vai dar 2. E se for 2 mais 1, vai dar 3, mas dividido por 3, resto da divisão por 3 vai dar 0. Ele volta de novo ao princípio. Bom, eu vou chamar esse change state agora na entrada aqui. Change state. Então agora eu não sei o que ele vai fazer quando eu der play. Sei, vai dar erro, né? O que ele fez aqui. Vou colocar mais um parêntese aqui para garantir que a conversão vai ser feita depois. Ok? Ó, ele andou primeiro. Quando ele chegar, ele para, idle, e aí ele não faz mais nada. Eu queria que ele tomasse de novo outra decisão, né? Do tipo, ele está parado e ele fizesse alguma coisa depois que ele tivesse parado. Eu posso fazer o seguinte, toda vez que ele parar, eu vou dar um invoke. Um invoke é uma espécie de agendamento. Chama o change state. Depois de, sei lá, uns 5 segundos, eu posso colocar isso também como parâmetro lá, como se fosse uma propriedade para eu poder modificar. Mas agora eu já dou um pouco mais de vida para ele. Então agora eu já não faço interação nenhuma, ele vai tomar a decisão por si só. Então ele começou andando. Parem que meu mouse está aqui, eu não estou fazendo mais nada. Ele está em idle. De repente ele anda de novo. Parou de novo. Bate no mosquitinho. Para de novo. De novo bate no mosquitinho. Vai dar mais uma voltinha. E pronto. O personagem agora está vivo, né? Ele tem consciência aqui de se locomover no cenário. Então, dá mais uma passadinha aqui no código para mostrar para vocês. Então, agora ampliando tudo, fiz um enum, criei meus estados, né? O estado que vai definir o estado dele, a velocidade do personagem, né? O estado atual, o animador, o controle de movimento, poderia ser um rigid body, dependendo do caso, a posição target e o modelo para eu poder rotacionar somente o modelo. No start, peguei os componentes, defini a posição inicial e chamei o change state para ele aleatorizar, né, o estado que ele vai começar. Aqui o controle da minha máquina de estado, aqui o controle da minha movimentação, o que acontece com o estado de idle, o que acontece com o estado de fly, o que acontece com o estado de walk, a movimentação em si e a máquina de estado aqui é determinística, né? Não é nem probabilística. Se eu tivesse colocado uma probabilidade aqui, seria probabilística. Então, agora, em vez de ser uma máquina de estado que faz a escolha direta, né? Ela agora não é determinística. Em vez de ser determinística, né? Ela tem o estado que ela vai dependendo de uma situação. Então, ela vai fazer uma escolha aleatória aqui entre os estados. Beleza, espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!